Irmãos, nós estamos caminhando no Evangelho de Marcos e nós vamos agora para o capítulo de número 9. A nossa passagem, irmãos, ela é dos versículos 14 até o versículo 29. Mas para a gente entender a passagem um pouco mais, nós vamos caminhar um pouco além e vamos até o versículo 41. A palavra de Deus diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, volvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o, muito saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe: essa casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passaram para a Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam, isto é, temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, lhes disse: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, clamar ao Senhor pela direção. Pai, nós
queremos aprender mais de Jesus. Nós precisamos aprender mais dele, Senhor. Precisamos ser aperfeiçoados espiritualmente, na imagem e semelhança do nosso Mestre, Salvador e Senhor, Todo-Poderoso. Assim, ensina-nos dele, edifica as nossas vidas, Pai. Através do Espírito Santo nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Pense na seguinte situação. Meio da madrugada, bate o teu vizinho desesperado, você abre a porta e ele diz: vem correndo, você é crente, não é você que é crente, não é pebisteriano. Vem correndo, e você meio atordoado, limpa os olhos e tal, com aquele pijama de bolinha, né? Sai correndo mesmo assim, achando que está pegando fogo, alguma coisa está acontecendo, mas de fato quando você chega lá na casa da pessoa, o filho desta pessoa está endemoniado, aparência desfigurada, falando coisas terríveis, e você logo vê, está possesso. E o pai da criança diz assim: você é crente, você não é crente, você não disse que vai na igreja, até não me convidou. O que eu faço? Faz alguma coisa por mim. O que você faz? Peraí. Né? Tá. Pastor João, como é que está? Pastor, desculpa incomodar o senhor aí nessa hora da noite. É que nós estamos com uma situaçãozinha aqui, uma coisa leve, pressão. O que você faz? Você encara o demônio? Você encara os espíritos? Ou você diz assim: não, é que eu só estou na igreja há tanto tempo, eu não cheguei nessa aula ainda que eles ensinam, eu ainda não cheguei nesse nível ainda não, mas Os demônios existem, irmãos, e pessoas estão dominadas por eles. Pessoas ao nosso redor estão dominadas por eles. Mas é engraçado que muitos de nós, eu diria que a grande maioria de nós, não estamos preparados se uma situação dessa acontecer. E ainda mais, nós achamos que, não, é o meu pastor, porque ele é pastor, pastor é exorcista, né? Não, isso é um filme que tem outra história, outra coisa, não tem nada a ver. O Senhor Jesus diz que se você tiver fé, nesta passagem você fará. Porque os discípulos do Senhor Jesus, nesse texto, não conseguiram expulsar esse demônio. Nós começamos, na verdade, a história da metade, mas poderíamos ter lido todo o capítulo, e eu imaginei que fosse uma leitura mais longa, mas para você entender, o Senhor Jesus, ele está retornando ainda do seu ministério lá no norte, nas cidades gentias, da Cesareia de Filipe. Esse já é o ministério do Senhor Jesus caminhando mais para o fim. Ele, logo em seguida, no capítulo seguinte, você vai ver, a partir do próximo sermão, o Senhor Jesus vai caminhar para Jerusalém. E lá, então, ele vai ser morto e crucificado. Aqui, nós estamos chegando num momento crucial do ministério de Jesus, e nós poderíamos dizer que do seu ministério terreno, depois da cruz, o evento mais espetacular acontece aqui, que é quando o Senhor Jesus, no caminho de volta para a sua cidade, para Cafarnaum, eles param para dormir ao pé de um monte numa noite, e o Senhor Jesus sobe no monte para orar, e ele leva consigo a Pedro, Tiago e João. E lá no monte, enquanto o Senhor Jesus ora, ele é transfigurado. A glória de Deus desce sobre aquele monte, como desceu no passado, quando Moisés estava no monte. E ali o Senhor Jesus tem uma conversa, você pode ver aí na sua Bíblia, esta é a primeira parte do capítulo de número 9, dos versículos 1 até o versículo de número 13. E aparecem ali Elias e Moisés, e o Senhor Jesus conversa com Elias e Moisés, e a glória de Deus
enche aquele monte. E aqueles 3 discípulos presenciam aquilo. Mas eles não sabem como se comportar diante da glória de Deus. Eles até estão incomodados. Os outros 9 discípulos estão no pé do monte. O dia amanhece. E Jesus vem descendo do monte. E quando Jesus vem descendo do monte, ele logo vê aquela voz de discussão. Imagine aquele barulho de feira. Um grita de lá, outro grita de lá, aquela discussão. O Senhor Jesus ouve aquele barulho de discussão e ele vai se aproximando de onde estavam os seus 9 discípulos e há um debate ali. A Bíblia nos diz que os mestres da lei, os líderes religiosos, estavam num confrontamento aos discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus tinham tentado efetuar uma cura e não tinham conseguido. Então os escribas, homens duros de coração, mestres da lei, eles eram responsáveis por estudar a lei e fazer cópias da lei para que ela fosse publicada. Não havia imprensa, né? Não havia nenhum tipo de publicação de livros como nós temos hoje. Eles eram copiados, e os escribas eram responsáveis por copiar os textos da lei de Deus. E inclusive faziam comentários e ensinavam. Eles eram mestres da lei, mas homens duros e secos de coração. E eles estavam censurando os discípulos de Jesus por não terem expelido os demônios. E eu imagino que os discípulos de Jesus estavam respondendo também na discussão contra os escribas. E quando o Senhor Jesus então se aproxima, ele diz: o que está acontecendo aqui, diz o texto bíblico no versículo 16. E aí um homem da multidão se levanta e diz: Mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito imundo, mas os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo. Está aí no versículo de número 17. E esse espírito é terrível, mestre, porque ele toma o meu filho e ele tem convulsões. Imagine uma pessoa com epilepsia se contorcendo no chão, espumando pela boca, rangendo os dentes. E esse espírito que estava sobre este menino, que nós não sabemos a idade, mas muito jovem, porque a expressão aqui é a palavra para menino, criança pequena, também o tornava surdo e mudo. Imagino que o coração desse pai era um coração aflito. Se você descobrir que o seu filho tem uma doença, você fica abalado, né? Eu fico abalado, claro. Mas eu imagino que descobrir que essa doença é por conta de um espírito que o atormenta deve ser muito pior. Mas não ter a quem recorrer, eu acho que é a parte mais dramática. Esse homem está desesperado. E ele ouve de Jesus. E ele traz o seu filho para Jesus, mas Jesus não está ali. Porque ele está no monte. Mas os discípulos de Jesus estão ali. E nós não sabemos essa parte da história, se é o homem que pede, ou se são os discípulos que se voluntariam e dizem: não, nós conseguimos expulsar. O fato é que eles tentaram expulsar o espírito e não conseguiram. Pelas razões que o próprio Senhor Jesus vai dizer aqui. Porque depois eles vão perguntar a Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? A Bíblia diz que eles chegaram em casa e à noite,
em casa mesmo, versículo 28. Eles perguntaram a Jesus, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? E o que Jesus responde para eles? Falta de oração. Falta de oração. O curioso é que os discípulos de Jesus, se você olhar na sua Bíblia, nos capítulos anteriores, eles já haviam sido enviados pelo Senhor Jesus para operar curas. Eles já tinham sido enviados para fazer milagres. E a Bíblia diz que eles, quando foram enviados, indo de 2 a 2, eles operaram curas e eles expulsaram demônios. Mas aqui eles não conseguem. Mas nós, lendo a passagem, descobrimos por que os discípulos não conseguem. Pastor, é falta de oração. Mas a falta de oração não vem sozinha. Tem alguns elementos. Veja aí, por exemplo, que na sequência do texto, o Senhor Jesus diz a eles, eu vou ser crucificado. Ele diz no versículo 31, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos, e o matarão, e ressuscitarão. Mas veja o que o versículo 32 diz. Mas eles não entenderam. E se você olhar no capítulo anterior, eles não só não entenderam, como o apóstolo Pedro chama a parte de Jesus e diz assim, Senhor, isso não vai acontecer. Eles não entendem. Falta discernimento espiritual aos discípulos. A passagem segue. E eles agora estão em casa. E o Senhor Jesus, no versículo seguinte, diz a eles, o que vocês estavam discutindo no caminho? Eu vi que vocês vinham debatendo lá de uma maneira muito acirrada. O que vocês estavam discutindo? E o que os discípulos estavam discutindo? Versículo de número 34. Diz que eles não responderam a Jesus. Eles esconderam até de Jesus o motivo da discussão, porque eles estavam discutindo entre si qual era o maior entre eles. Qual era o maior? E até por, talvez, vergonha, eles não revelaram a Jesus. A gente estava discutindo umas coisas aí entre nós, falaram qualquer coisa. A Bíblia diz que eles guardaram silêncio. Mas Jesus sabia o que eles estavam discutindo. E a passagem segue, e no versículo 38, João, um dos discípulos, tem ciúme de um homem que está expulsando demônios pelo nome de Jesus. Veja só. Senhor Jesus, olha, nós encontramos um homem lá que está expulsando demônios em teu nome, e nós proibimos este homem de fazer isso, porque ele não nos segue. E aí Jesus falou, o que vocês estão fazendo? Vocês proibiram um homem de fazer em meu nome. Olha, ninguém faz em meu nome que não tenha parte comigo. Se este homem está fazendo em meu nome, tem parte comigo. Mas é natural que os discípulos digam assim, nós proibimos esse cara de expulsar demônios, porque eles tentaram expulsar e não conseguiram. Como pode um estranho expulsar? E o que é isso, irmãos? Quando alguém diz assim, quem é você para fazer? E pensa no seu coração, se eu não consigo, esse aí também não pode. Isso tem uma palavrinha na Bíblia. Arrogância. Essa é a condição dos discípulos de Jesus, nessa parte da história. Não é muito bonita a figura que é pintada deles. Eles estão caminhando com Jesus, eles estão ouvindo a mensagem da pregação, eles estão no grupo dos líderes, mas eles não entendem. Eles falam o que não devem. E eles estão preocupados com quem é o maior. Quem é o maior entre nós? É Pedro. Pedro está sempre com Jesus? Não, mas João está mais sempre perto ali de Jesus, sempre
conversando mais próximo, tenho aquele calor do amor com João, que é o mais jovem. Quem é o maior entre nós? É engraçado, meus irmãos, como estes discípulos estão completamente desfocados. O foco espiritual dos discípulos de Jesus está completamente fora daquilo que deve ser o alvo da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Onde está o foco dos discípulos, irmãos? Neles mesmos. Neles. Não é o Senhor Jesus, não é nem sequer as pessoas que estão vindo para receber a palavra, é neles. Eles estão preocupados consigo. Porque afinal eles são os discípulos do Mestre, e se eles não podem, ninguém mais pode. João diz, nós proibimos de falar no nome de Jesus. Já pensou isso? Proibir alguém de falar em nome de Jesus? De fazer em nome de Jesus? Estes discípulos, eles estão mais preocupados com a posição, com o status consigo mesmo, do que com a obra, com as pessoas e com a glória do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho visto cristãos, às vezes até experientes, anos de vida na igreja, desfocados. A sua vida espiritual não está focada em Cristo. Às vezes está focada na igreja. Que eu acho que é, comparativamente, o problema dos discípulos aqui. Eles estão mais preocupados com o ministério em si, com a instituição que eles estão formando, com a imagem, do que com a sua própria vida. Há pastores assim hoje, que estão mais preocupados com a instituição do que com a sua própria vida. Há pessoas que estão servindo na igreja, que estão mais preocupadas com a instituição do que com a sua própria vida. Meu querido irmão, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, para que a graça de Deus seja manifesta, você precisa se preocupar com a sua vida, com o foco diante de Deus. E aí Deus vai te usar. Mas se você se preocupar com a obra, com a instituição, com o título, com a sua posição, se no seu coração estiver a pergunta ou a colocação, eu não mereço isso, será que eu merecia isto? Não podia acontecer isso comigo. Talvez você tenha o mesmo problema espiritual que os discípulos têm aqui. Nós vivemos numa época de muita fartura, irmãos. Nossos antepassados viveram em épocas muito mais difíceis. Era um povo muito mais, que tinha uma vida muito mais dura. E parece que eles encaravam as coisas com mais seriedade. Eu vejo hoje, na nossa época, esta nossa fartura, na cultura do drive-thru, uma acomodação espiritual geral. Drive-thru, para aqueles que não sabem, é aqueles restaurantes em que você pede a comida no seu carro, recebe e vai embora, né? Sabe como é? Você entra ali numa rampa ou numa pista, pede a comida numa janela, recebe na outra janela e segue a sua viagem. Rapidinho assim. Nós estamos acostumados com esta cultura do ter rápido, do conseguir da maneira simples. Nós estamos acostumados com pequenos esforços e grandes resultados. Queremos assim. Nós queremos os pequenos esforços. Pastor, quais são as 3 regrinhas espirituais para eu suceder? Me dê o caminho, pastor, para eu sair dessa situação.
Pastor, como é que eu faço para lidar com esta minha amargura, ou com o perdão, ou com a depressão, ou com o meu casamento que está quebrado? Pastor, me dê aí as normas. Me fale os passos. Aliás, livros que começam assim, 9 passos, 10 passos, vendem bem. Editores de livros recomendam títulos desse tipo. Porque essa é a nossa cultura, esse é o nosso tempo. Nós queremos 5 passos, 3 passos. Nós queremos a dieta do 30 dias. E aí, depois, solta tudo, né? Faz mal. Nós queremos o exercício. Qual é aquele exercíciozinho físico lá, o Pilates, ou isso dos 5 minutos por dia? Será que isso vai me garantir a saúde? Ah, não, é o... Irmãos, nós queremos aquilo que vai com um clique, né? Assim como na sua vida, em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua saúde, não haverá grandes resultados se não houver grandes esforços. Também na vida espiritual. Como é que se espelha esse demônio, Senhor Jesus? É com oração. Como é que se faz algo, Senhor Jesus? É com oração. Quanto tempo você está orando, meu irmão? Minha irmã? Você está esperando muito de Deus? Deus tem muito para dar. Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é bom. Ele dá acima do que nós merecemos. Mas a grande parte das nossas frustrações é porque nós esperamos demais e fazemos pouco. Senhor Jesus, como é que eu expulso esse demônio? O Senhor Jesus disse, essa casta é com oração. O Senhor Jesus admite que há uma espécie de hierarquia de demônios. Quando ele diz casta, a palavra aqui é esta ordem demoníaca que está nesse menino, ela é de uma natureza superior. E sabe o que isso nos ensina? Que o demônio não respeita crente fraco. Que Satanás não tem respeito nenhum por crente impuro. Que Satanás, ele não se acanha, ele não regride diante de um crente que não está honrando o seu Deus na sua vida. Ele avança. É oração, irmãos. Quais são os 3 passos, pastor, para expulsar essa casta? Só tem um, é oração. Mas não é oração de poder, não é oração na hora, não é oração naquela semana. A expressão do Senhor Jesus, quando Ele diz aqui, esta casta só... Deixa eu pegar a expressão correta aqui. Essa casta não pode sair senão por meio de oração. A ideia aqui é oração, vida de oração, contínua. Satanás está te ameaçando, meu irmão. Os dardos estão sendo lançados. É oração. Não tem segredo. É joelho no chão. É tempo com o Pai. É aquilo que o Senhor Jesus fazia. Mas essa passagem ela nos traz um grande alento também. Porque os discípulos não puderam expulsar aquele demônio daquele menino. Mas o Senhor Jesus expulsou. O pai, desesperado,
ele já não tem mais o que fazer. Traz o filho diante de Jesus, e aquele menino, diante do Rei dos Reis, por estar possesso de um espírito maligno, diante de Jesus, ele cai no chão. E ele começa a se revirar na areia. E ele começa a espumar. E você pode imaginar a cara dele estando deformada, e o demônio manifestando-se ali naquela criança, diante de Jesus. E Jesus diz: quanto tempo isso acontece? E o pai diz: desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu. E ele pede então ao Senhor Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes, eu te imploro. Se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, eu te imploro. Jesus pode. Ele diz para aquele homem, versículo de número 23, tudo é possível ao que crê. Ele está dizendo àquele homem que o se é falta de fé. O Senhor Jesus está dizendo que o se é falta de fé. O Senhor Jesus está dizendo para aquele homem que ele precisa de mais fé. Mas o Senhor Jesus não está dizendo isso para humilhar aquele homem que já está sofrido, maltratado, e que no próprio texto está em lágrimas porque ele quer a libertação do seu filho. O Senhor Jesus está dizendo isso para ajudá-lo, porque este é o caminho, é fé. Não houver fé, não há solução para o seu filho, e é isto que o Senhor Jesus diz. Claro, mas tu precisas de fé. Porque aquele homem não tinha fé. Ele talvez buscou em meios estranhos, trilhou caminhos tenebrosos, consultou a magos, feiticeiros, mas agora ele está diante de Jesus e ele precisa de fé. Fé, pastor, na cura? Não. Fé em Deus. Fé no Senhor Jesus Cristo, fé de que Ele está diante do Senhor dos Senhores e de que Cristo é poderoso, de que em Cristo há transformação, fé no poder transformador de Deus. Jesus diz: se tu tiveres fé, é possível. E esta palavra é para você também, meu irmão, minha irmã. Se tu tiveres fé, é possível. Pela fé conseguirás. Mas não é fé na realização, nem é fé no resultado, porque isso é mera esperança, é fé no poder do Senhor Jesus. Num certo sentido, não existe oração de poder, nem oração poderosa. Não existe oração forte. Mas existe oração de fé no poder de Deus. O pai do menino diz algo muito humilde e que é, eu diria, o coração desta passagem. Porque no versículo 24 ele diz: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. A expressão eu creio é uma expressão que indica que ele está começando a crer.
Essa expressão literal seria: eu estou crendo. Eu estou começando a crer. Agora eu percebo, estou começando a crer. Mas me ajuda, porque a minha fé é ainda pequena. Esta é a oração, meu irmão, que você pode fazer diante de Deus. Senhor, eu estou crendo, mas eu ainda tenho uma pouca fé, uma fé pequena, uma fé mirrada. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Nós vivemos numa época em que pessoas pregam que você tem que ser ousado pela fé. E é muito dessa ousadia, é uma crença em si mesmo, uma ousadia humana, uma coragem humana. Mas o Senhor Deus, Ele se agrada do humilde, Ele se agrada do contrito, Ele ouve o pedido daquele que não tem fé. Não acredite na mentira que tem se pregado por aí, de que você, se não tiver fé, não receberá. Esse é um fardo que põe sobre os seus ombros, porque o Senhor Jesus nunca disse que você precisa de uma certa medida de fé para receber algo. Pelo contrário, muitas vezes na sua vida, você tem experiência disso, eu tenho certeza. Você não teve fé e o Senhor deu. Você não acreditava e Deus abriu as portas. Você estava fraco e o Senhor Jesus, o Senhor Deus, agiu na sua vida. E quando você está fraco, meu irmão, você pode orar assim: Senhor, eu estou crendo, mas ainda eu não tenho forças, eu estou fraco, ajuda-me na minha falta de fé. A humildade desse homem move o Senhor Jesus, que imediatamente disse: espírito imundo, sai deste menino e não voltes mais. Mas Satanás não está para brincadeira. E uma vez que ele deixa o menino, mas não sem deixar por meio de uma gritaria, de uma cena, o menino cai morto. E o que o povo sem fé ao redor diz? Morreu. É isso que os incrédulos dizem, irmãos. Morreu. Será que o coração daquele pai, ao olhar para o corpo do seu filho no chão, pensou isso? Morreu. Eu acredito que não. A Escritura não nos diz. Mas pelo seu pedido, quando ele diz: eu estou crendo, mas me ajuda pela minha falta de fé, eu imagino que havia um desejo profundo no coração daquele homem de aprender mais, de crescer. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus tomou o menino pela mão. E aquele menino que era surdo, mudo, epilético, foi curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque na nossa falta de fé, o Senhor Jesus tem misericórdia de nós.